Olha, essa semana nós estamos trazendo algumas reportagens especiais aqui no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá. E hoje a gente vai trazer uma reportagem especial que fala sobre a situação de crimes aqui na nossa região, principalmente em Sarandi. Esse ano, realmente, moradores de Sarandi se assustaram com a violência em alguns períodos. E dia lá que mataram 2, 3 pessoas em Sarandi. E, infelizmente, a violência tomando conta para a situação fora de controle. Teve elemento que invadiu o hospital para matar uma outra pessoa, um desafeto dentro de uma UTI. A situação foi realmente muito grave, e se falando dos crimes que aconteceram. E eu falo de Sarandi, mas não é só Sarandi, porque teve crimes que aconteceram em Maringá, Mandaguaçu, em outros locais, que tinha relação com a guerra que estava acontecendo em Sarandi e crimes que aconteceram também na região. O nosso repórter Claudiomar César, com o apoio dos outros repórteres, o Fábio Guilherme, o Bruno Guerra, o Diahane e outros, eles vão contar histórias que marcaram agora no ano de 2021, e uma das histórias que marcou a todos, que vocês vão relembrar agora, contada pelo Claudiomar, foi a violência. Foi um ano muito violento em toda a nossa região. Acompanhe a partir de agora no Balanço Geral. Foi um ano marcado pela violência. Em 2021 foram muitos registros como esse. Atentados gravados pelas câmeras que, originalmente, teriam outro papel, o de trazer segurança e evitar as cenas que elas registram. No entanto, são ferramentas importantes para a polícia na elucidação dos chamados crimes contra a vida. Boa parte dos crimes de assassinato em Sarandi foi elucidada. Os casos que vamos rever a partir de agora são ocorrências que a polícia acredita terem relação direta. É uma disputa voraz entre facções criminosas. A execução de um paciente dentro do hospital foi o que mais repercutiu. Até chegar a esse caso, muitos outros aconteceram. A ousadia dos criminosos também chama a atenção. Diferente do passado, quando as mortes aconteciam na noite ou madrugada, agora, à luz do dia, as ações são executadas. Os assassinos parecem não se importar com a presença de testemunhas. A grande maioria dos homicídios ocorreram durante o dia ou em horários não avançados do período noturno, né? Isso revela, sim, uma audácia, uma sensação de impunidade. Lincoln Van Damme, Diego Henrique Valentim e Jonathan Felipe, conhecido como Jojo, são personagens principais nessa reportagem. Manhã do dia 19 de março, no automóvel que aparece com os faróis acesos, estão 2 jovens e um adolescente que logo depois desse registro cometeriam um crime. A vítima, Jonathan Felipe, foi morto com vários tiros. Ele estava na casa dele, no Jardim Panorama, quando foi executado. A grade e a própria residência ficaram marcadas pelos disparos. A partir do assassinato de Jojo, tido como membro de uma facção, a guerra entre grupos rivais teria início. O caso de Jojo começou a ser elucidado a partir do carro usado pelo trio ser encontrado abandonado. Nele haviam capuzes utilizados pelos assassinos. Dias depois, um menor já havia sido apreendido e 2 jovens foram detidos em Maringá. No apartamento deles foram encontradas 2 pistolas, que, segundo a polícia, foram usadas para matar Jojo, e ainda capuzes do tipo balaclava, o mesmo modelo encontrado no automóvel. De março em diante, com muita frequência, vários outros crimes aconteceram, especialmente aqui nessa região onde nós estamos, a região sul da cidade. Essa seria a área de disputa entre os grupos rivais. Já em abril,
no dia 6, uma execução à luz do dia entre os bairros Jardim Monterrey e José Richa. Em uma rua de chão batido, Igor André Vantrin, conhecido como o Estralado, foi morto a tiros. O autor, um adolescente, foi identificado pelos investigadores. No dia seguinte, mais uma morte, dessa vez no Jardim Nova Aliança. Rafael Almeida, 25 anos, estava com uma motocicleta e foi atingido com vários tiros e morreu na hora. Minutos depois, a Guarda Municipal apreendeu 2 menores, de 15 e 13 anos. Os suspeitos fugiam a pé por uma mata quando foram localizados. O delegado que estava no local do crime, naquela ocasião, já falava nas relações dos casos acontecidos no mês anterior. Foi um homicídio que foi desencadeado, motivado também lá por questões atrás, relacionadas a aquele sem número de crimes no dia 14 de março, né? Os 3 homicídios ali, um deles teve motivação e o outro foi do dia 19, que vitimou Jonathan, vulgo Jojo. No dia 26 do mesmo mês, um outro jovem também foi executado na mesma região. A vítima foi morta com 13 tiros e ela estava com uma moto que havia sido furtada em Maringá. A partir daí, a polícia já via que uma morte estava atrelada à outra e que esse era apenas o início do embate entre os traficantes. Uma sequência de crimes que assustava a população. O segundo semestre chegou e a onda de violência não cessava. Setembro foi um dos piores meses. No dia 3, Vitor Hugo Cláudio de Oliveira, 26 anos, foi assassinado dentro da casa dele no Jardim Novo Independência, com 8 tiros. Enquanto a polícia estava atendendo a esse caso, um outro ocorreu a cerca de 2 quilômetros do primeiro. Danilo dos Santos Barbosa estava na rua Salvador Jordano e foi executado. Os casos, aparentemente, não tinham relação direta, contudo, os moradores ficaram muito preocupados e temerosos. No dia 6, também de setembro, Matheus Felipe Berton de Carvalho, 23 anos, estava limpando um imóvel aonde pretendia abrir uma barbearia na rua Cesário Mancini, Jardim Esperança, quando foi baleado por uma pessoa que passou pela rua efetuando os disparos. Dentinho, como era conhecido, morreu no local. Ele havia saído da prisão recentemente e usava tornozeleira eletrônica. Em 4 de novembro, Alisson Gabriel Valêncio, 19 anos, foi chamado pelos criminosos em frente à casa dele no Parque Alvamar e foi alvejado e também morreu. 7 dias depois, na rua Andradina, Jardim Esperança, Jean Richard dos Santos, 16 anos, andava de bicicleta e foi assassinado. Uma imagem de câmera de vigilância registrou o adolescente correndo, porém, ele já havia sido atingido.